mas que venhamos estar meditando na Torá dia e noite. Foi isso que o rei Davi falou. Antes, o seu completo prazer está na Torá de Yahuwá, e em sua Torá medita de dia e de noite. Vamos lá, versículo 9, tá bom? Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque Yahuwá, o teu Elohim, é contigo por onde quer que andares. Este versículo volta a animar e a encorajar Josué, Yahushua, ante o seu futuro como sucessor de Moisés, pois que a tarefa necessitará de muito esforço e haverá muitas dificuldades. A vida do povo deveria passar por mudanças radicais. Durante as peregrinações no deserto, o sustento do povo era a preocupação da liderança, Moisés e os anciãos. De agora em diante, o povo deveria estabelecer-se na sua terra, após os anos de conquista e da distribuição das terras, e labutar pela sua existência. As palavras, não te mandei eu, são uma referência às que foram proferidas por Moshe, no 5º livro, Devarim, Deuteronômio 31, 23. Não te apavores, não tenhas medo. O medo quebra o espírito do homem. As palavras apavorar-se e ter medo são o oposto de seja forte e seja corajoso. Não tens motivo para ter medo, porque Yahuwá, teu Elohim, está contigo. Olha que comentário maravilhoso, tá? Então, o Criador fala diversas vezes para Josué, para que ele seja forte e corajoso. Ou seja, quando somos fortes e corajosos, nós não nos apavoramos e nem sentimos medo, tá? Porque confiamos em Yahuwá Elohim. Então, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, tá? Lembrar que Josué era um homem extremamente corajoso, tá? Tanto Josué quanto Caleb, lá no relato dos espias, em Números, capítulo 13, eles chegaram à conclusão, se Yahuwá se agradar de nós, ele nos dará a terra prometida, tá? Eles não tinham medo daqueles gigantes que tinham lá na terra prometida, tá? Os camaradas tudo gigante, né? Maior do que jogador de basquete hoje em dia. Jogador de basquete hoje em dia seria pequenininho comparado com aqueles gigantes lá que estavam ocupando a terra, porque eles confiavam em Yahuwá Elohim. O mesmo Elohim que feriu o Egito, que era o maior povo daquela época, tá? Que enviou as 10 pragas, que abriu o Mar Vermelho, enviou o maná, tantos milagres fez pelo nosso povo. O que seria para ele desbaratar esses outros exércitos inimigos, tá? Então Josué, o Criador encoraja ele já é uma pessoa corajosa, tá? Mas o Criador ainda dá essa ordenança para que ele não viesse se apavorar e nem ter medo. Ou seja, que ele tinha que ser forte e corajoso, tá? E assim é em nossas vidas. Quando a gente acorda de manhã todo dia, primeira oração, abrir os olhos, o que a gente faz, né? Agradeço eu perante ti, ó Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma com piedade. Grande é a tua fé, a tua emuná. Olha que oração maravilhosa, o Modé Ani, que fazemos de manhã, tá? Muito grande é a emuná, a confiança que o Criador tem em nós, tá? A gente muitos de nós não conhecemos, não fazemos nem ideia do que Yahuwá Elohim pode fazer através das nossas vidas. Existia um homem, vários séculos atrás, que ele leu uma frase e ele falou, eu quero ser esse homem. Um homem, muitos anos atrás, leu a seguinte frase, o mundo ainda não viu o que Elohim fará com o homem, para o homem e pelo homem inteiramente entregue a ele. Ele gostou daquela frase, ele falou assim, poxa, nessa frase não está escrito que precisa ser um sabichão, nem um inteligente, nem um superdotado. Quem inventou essa frase? Essa frase não tem na Bíblia não, tá? Quem inventou essa frase está dizendo que o mundo ainda não viu o que Elohim fará com o homem, para o homem, pelo homem, inteiramente entregue a ele. Ele falou, olha, essa decisão deve ser de cada homem. E eu sou um homem que estou decidindo, eu quero ser esse homem. E ele fez essa oração. E eu não me lembro agora de cabeça o nome dele, tá? Ele não conhecia a Torá como nós conhecemos, ele era entre os nossos irmãos efraimitas do cristianismo, mas ele foi um homem que mesmo com a limitação de não conhecer a Torá, como nós conhecemos agora nos últimos dias, ele abalou a geração dele, o século dele, tá? Então, muitas vidas chegaram ao conhecimento do nosso Messias através dele. Então, nós não fazemos a mínima ideia do que Yahuwá Elohim pode fazer com o homem, para o homem, pelo homem, totalmente entregue a ele, tá? Muitas vezes a gente vai olhar para dentro de nós, eu não tenho essa habilidade, não tenho aquela, não tenho aquela outra, não tenho aquela outra, tá?
mas nós precisamos entender que a capacitação vem do Criador. O apóstolo Paulo diz, não que sejamos capazes de nós mesmos, mas a nossa capacidade, a nossa suficiência vem de Elohim, tá? Vamos lá. Vamos ler aqui agora o comentário do versículo 10 e 11, mas vamos ler. A gente está quase acabando o estudo de Josué, tá? Hoje a gente vai parar no capítulo 1, tá? Vamos ler os versículos 10 e 11 e os comentários. Então, deu ordem Yahushua, Josué, aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias atravessareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá Yahuá, o vosso Elohim, para que a possuais. Então vamos ler o comentário. Depois destas palavras de encorajamento, Josué, Yahushua, procede a agir com zelo, emuná e confiança, dirigindo-se aos maiorais do povo, que deveriam ler ao povo as palavras do comandante. Então vamos lá, em Deuteronômio capítulo 20. Isso aqui é um mandamento. Sempre que o nosso povo ia para a guerra, tinha que fazer os comandantes, tá? Os policiais, tá? Os choterim, eles tinham que conclamar o povo e ler esse texto aqui. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 20, a partir do versículo 5. Então os choterim, os policiais, falarão ao povo dizendo, qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na guerra e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na guerra e algum outro a logre. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda a não recebeu? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na guerra e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais, policiais, choterim, a falar ao povo dizendo, qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Tá? Então, olha que coisa interessante. Não era lucro para o nosso povo, tá? Levar soldados medrosos. Tá? Então, nós temos que ser corajosos. Então, Josué, ele reúne os líderes do povo, e esses líderes estariam lendo esse texto de Deuteronômio, capítulo 20. Então, nós não podemos contaminar os nossos irmãos e as nossas irmãs com a nossa incredulidade, tá? Então, a pessoa para ir para uma guerra, ela tinha que estar convicta, ela tinha que ter emuná em Yahuá Elohim. Então, eram apresentados todos esses motivos, tá? Quem não estivesse em condições de ir para a guerra não iria, mas quem estivesse indo para a guerra era vibração total, ou seja, para cima do adversário para herdar a terra prometida. Imagina a cabeça dos nossos antepassados aqui na época de Josué. Finalmente, após tanta luta, tanta promessa para Abraão, Isaac e Jacó, a geração de Moisés e Arão não entraram na terra prometida, e agora uma nova geração vai entrar na terra prometida. Então é um momento assim extraordinário da história do nosso povo, tá? Vamos prosseguir. O povo ouve a ordem de se preparar para atravessar o Rio Jordão, que seria daqui a 3 dias, a fim de iniciar a conquista da terra prometida. Neste instante, o povo, passivo durante 40 anos de peregrinações no deserto, transforma-se em uma nação ativa, cuja vida é marcada por seus próprios atos. Então, olha que coisa interessante. 40 anos no deserto, caía todo dia o que do céu? O maná, né? Então, era uma vida totalmente diferente. Então, agora o povo ia ter que ter uma outra rotina de vida, tá? Uma outra realidade, diferente da que foi no deserto, tá? Esta ordem foi dada no dia 7 de Aviv, Nissan, depois de terminados os 30 dias de luto pela morte de Moshe. Os 3 dias vencem no dia 10 de Nissan, Aviv, quando o povo atravessa o Jordão, tá? Então aqui a gente tem uma localização da época em que aconteceu isso, tá? Vamos ler agora os versículos 12 até o final e vamos ler um último comentário para concluirmos, tá? Vamos ler do 12 até o 18 e um último comentário. E falou Josué e Yahushua aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Menaché, dizendo, lembrai-vos da palavra que vos ordenou Moshe, o servo de Yahuá, dizendo, Yahuá, vosso Elohim, vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado, fiquem na terra que Moshe vos deu desta banda do Jordão. Porém vós atravessareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis.
até que Yahuá dê descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que Yahuá, vosso Elohim, lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moshe, o servo de Yahuá, desta banda do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, a Yahushua, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moshe, a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que Yahuá, teu Elohim, seja contigo, como foi com Moshe, com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Então o povo está fechado com Josué, né? A gente vê que eles estão infinitamente mais obedientes a Josué do que haviam sido com relação a Moshe, tá? A Moisés. Então vamos ler esse último comentário. É hora de cobrar a promessa feita pelas 2,5 tribos. Lembrar que Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés tinham herdado terra antes do Rio Jordão, tá? Na parte oriental. É hora de cobrar a promessa feita pelas 2,5 tribos, Ruben, Gad e metade da tribo de Manassés, que receberam a sua parte do lado oriental do Jordão, com a condição de participar das campanhas militares de conquista da terra de Canaã. Então, Moshe, ele asseverou, né, chamou os Rubenitas, os Gaditas e a metade dos Menaxitas e deu uma bronca neles. Ó, vocês vão ter que ir junto com os irmãos de vocês. Que negócio é esse de vocês herdarem a terra de vocês e não querer guerrear, né, junto com os vossos irmãos? Só quando as 12 tribos herdarem suas terras, vocês retornam definitivo para a terra de vocês, tá? Porque eles escolheram uma terra antes do Rio Jordão, tá? E eles obedeceram a Moshe, eles estão obedecendo a Josué também, eles concordaram, eles entenderam que era justo. Então, um primeiro teste aqui que passa despercebido. O nosso povo já passou por um teste aqui. Lá no livro de 1 Reis, a gente vai ver na época de Roboão e Jeroboão, que houve o quê? Uma ruptura das duas casas, tá? A casa de Efraim, através de Yaravam, né, Jeroboão, falou: ei, aqui temos nós contigo, casa de Davi, vamos, ei Israel, cada um para as suas tendas, né? E houve a divisão das duas casas, oficialmente ali em 1 Reis, é relatado a divisão das duas casas, ou seja, o reino do norte e o reino do sul, houve essa cisão, tá? Da casa de Efraim com a casa de Judá. Passa despercebido que aqui o nosso povo foi aprovado, apesar da tribo de Ruben, Gad e metade da tribo de Manassés terem sido precipitadas, escolhido terra antes do Rio Jordão, mas pelo menos tiveram o mérito de não se separarem, de não haver uma ruptura, tá? Poderia aqui já ter surgido já duas casas, tá? Já poderia ter surgido uma ruptura, tá? Mas eles obedeceram, tá? Eles já tinham concordado com Moisés, essas 2,5 tribos, concordaram com Josué, eles entenderam que não era justo eles herdarem uma terra antes do Rio Jordão e os irmãos lá ficarem lutando sozinhos sem eles. Porque eles entenderam que o poder de Israel consiste o quê? Na sua unidade, tá? Então Israel, estando unido, se torna imbatível. Então foi um mérito dessas 2,5 tribos, apesar de terem sido precipitadas na escolha da terra, mas pelo menos, tá, se comprometeram a lutar em favor das outras tribos. E como eles não tinham a preocupação com os membros da sua família, que as suas famílias tinham ficado já na terra, os pequeninos, as mulheres, tá, ficaram lá. Então eles estavam, vamos dizer assim, sem distrações na batalha. Então foi ordenado que eles fossem na frente, tá? Ou seja, como eles já tinham herdado uma terra já antes do Rio Jordão, isso iria incendiar o coração dos outros israelitas. Eles já ganharam a terra deles, eles estão aqui nos ajudando. Se eles que são eles estão se esforçando ao máximo, muito mais nós que vamos herdar essa terra. Então teve esse fator psicológico também na mente das outras tribos. Se eles que já herdaram a terra deles, eles estão dando o sangue deles aqui para ajudar a gente, pô, quanto mais nós, tá? As outras tribos, tá? Que não tinham herdado a terra, tá bom? Então isso serviu como encorajamento para as outras tribos. Vamos lá. É hora de cobrar a promessa feita pelas 2,5 tribos, Ruben, Gad e metade da tribo de Manassés, que receberam a sua parte do lado oriental do Jordão, com a condição de participar das campanhas militares de conquista da terra de Canaã. Este ato de Yahushua, Josué, tem por finalidade também concentrar e coordenar as forças para as ações militares, bem como forjar e preservar a unidade
e a solidariedade do povo, que seriam prejudicadas se uma parte fosse liberada de suas obrigações e lhe fosse permitido cuidar de sua radicação, negando a seus irmãos sua cooperação militar, tá? Então nós concluímos, tá? Nós lemos aqui o último comentário desse estudo de hoje, tá? Então nós concluímos agora esse segundo estudo de Josué, o primeiro que foi semana passada, tá? Nós focamos em fazer uma introdução do livro, tá? Fizemos uma introdução bem rápida do livro, bem dinâmica, bem ligeira, para que a gente hoje pudesse entrar no livro, tá bom? Tinha muitas coisas mais que a gente ainda poderia falar, teriam mais outros comentários, mas a hora também é avançada.